Aí, entramos ao vivo agora. Vamos esperar nossos convidados, né? Entrando. Agora eu tô vendo aqui, deixa eu fazer um... Silenciar, né? Silencia. Senão começa a fazer um zumbido. Aí, entramos ao vivo agora. Feito. Aí, entramos ao vivo agora. Baixa aí. Bem-vindo, Ender, Jaqueline, Alexandre, Solange, Ferrara. Olá, Ender, tudo bem? Se for vendo amigos seus aí, pode dar um oi também, Liege. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Gente, boa noite. Marlene, seja bem-vindo. Jaqueline, boa noite. Boa noite. Chamou nós de lindas, olha. Olá. Eu não consegui aqui, eu não consigo baixar para ver os comentários. Não? Tem algum... A Solange, boa noite, boa noite, boa noite, Solange. Marlene, boa noite. Fernanda, boa noite. Cidinha, seja bem-vinda. Boa noite. Chamou nós de lindas, olha. Olá. Tem que baixar seu som aí, Liege. Eu não consegui aqui, eu não consigo baixar para ver os comentários. Não? Tem algum... Tira seu som. Ver se agora melhorou, deu certo. Porque senão ele fica chegando atrasado, atrapalha, a gente fica doidinha depois. Bem-vinda, Negila. Wender, joia, melhor agora com duas feras. Obrigado, Wender. Alexandre, boa noite. Mulher ousada. Negila, cheguei. Boa noite. Aí tem um pessoalzinho aí já chegando. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Hamilton. Luciana. Boa noite, Luciana. Tudo bom? Eu e o Alexandre somos bendita, o fruto entre as mulheres. Bem não, Ender, tem mais homens aí na parada. Cadê os coraçãozinhos aí, hein? Foi tão engraçado, Liege, semana passada, fizeram guerra de corações aí, né? Aí o pessoal começou a ser bloqueado pelo Facebook. Eu quero coração, hein? Eu não sou taurino, mas eu quero coração. Coração, gente. É muito engraçado isso aí. Adelana, seja bem-vinda. Boa ideia! As mulheres que estão na Europa, né? Apareceu. Ela nem apareceu para mim aqui, André. Apareceu aí? Ele começa a não atualizar muito o meu aqui. É complicado, ele vai travando. Mas, enfim, tem um pessoalzinho já aí na sala. Quero dar boas-vindas para quem veio essa noite aí, prestigiar a Liege, né? Prestigiar essa convidada da noite aí, aqui no nosso Fala Mulher Ousada. Seja bem-vinda, Liege. É um prazer ter você aqui nessa noite. Muito obrigada, Renata, pelo convite, né? Estou muito honrada de estar aqui. Fico muito feliz de ter sido lembrada para esse evento semanal. Não tem como não ser lembrada. As mulheres ousadas mais próximas, amigas, vão estar todas por aqui. Toda terça-feira, uma amiga nova. E não vamos parar, vamos embora. Seguindo com as amigas ousadas. Liege é uma mulher super ousada, tem uma trajetória muito linda. Todas as mulheres que estão passando por aqui, o pessoal fala, me apaixonei pela história dela, me apaixonei pela história dela. Liege é mais uma para vocês se apaixonarem, pessoal, vocês vão ver só. Aí você vai ver nos comentários durante conforme você vai falando, o pessoal vai comentando aí, olha. Ai, meu Deus. História apaixonante, história... o pessoal gosta muito das histórias do pessoal aqui. Agora apareceu a André aqui. Bem-vinda, André. A André vai estar aqui o mês que vem com a gente também. Vai uma das entrevistadas. Fernanda, Rosmar. Boa noite, que linda. A minha mãe já está presente aí. Olá, família. Cadê? Ada Messi, Giane. Tome corações. Manda aí, André, corações para nós, então. O Wender disse que não vai mandar coração, não. É para o Alexandre mandar. Luciana mandou coração.
Jaqueline, Adeilane, boa noite. Júlio, Flávia, Alexandre. Tem um delay mesmo, né? Tem. Flávia, boa noite. Bom, gente, então vamos começar. Estamos com o pessoal. Olá, agora a minha Mames entrou. As mães estão aqui prestigiando, né? Tem que entrar, elas têm que ser as primeiras, né? Elas nos fizeram tão bem que elas têm que prestigiar, né? Bom, Liege, vamos começar aí, pessoal. Essa é a Liege Fonseca. Ela é gaúcha. Você é gaúcha de Porto Alegre? Porto Alegre. Porto Alegre. Né? Só que ela mora em São Paulo. Ela é coach de propósito e prosperidade e mentora de coaches e também empreendedora digital. Tá já com produtos aí digitais para lançar aí, né, Liege? Sim. Me fala um pouco aí sobre sua trajetória, de como você chegou a ser coach, já que eu comecei dizendo que você é coach, só que ela também é engenheira química. Conta essa história aí para nós. Como você veio de engenheira química a coach? Vamos lá. É uma história bem longa, né? Então, eu sou, como boa comunicadora, aqui vou tentar resumir um pouco. Perfil comunicador total. Na verdade, não só, né? Eu tenho um pouquinho o executor e o planejador ali, né? Mas eu gosto muito, assim, de me comunicar, expor as minhas ideias. E eu comecei a minha carreira como engenheira, né? Então, assim, eu tinha uma questão muito de prosperidade financeira, né? Prosperidade financeira era algo que eu sempre tive como um norte na minha vida, né? Buscar prosperidade financeira, desde moleque, né? Então, com 17 anos, literalmente a minha escolha para fazer o vestibular foi assim: deixa eu ver aqui no jornal de domingo qual é a profissão que paga mais. E é isso que eu vou fazer. Eu já sabia que eu ia atuar nas exatas, né? Veja que ironia do destino. Eu sabia que eu ia atuar nas exatas, né? Eu sempre me dei muito bem em matemática, química, física. Eu falei assim, é por aí. Então, eu fiquei muito dividida entre engenharia química na época e informática, né? Certo. Porque era o que estava bombando e tal. E aí, enfim, hoje eu acredito assim muito. Hoje eu sou coach de carreira, eu tenho várias especializações, né? Então, esse é um dos trabalhos que eu pretendo desenvolver com escolas, né? Já estou trabalhando em parceria com uma psicóloga. Porque eu acho que a gente, com 17 anos, é muito imaturo para fazer essas escolhas, né? Exato, exato. E a gente não tem ainda muito noção do nosso propósito real, de um propósito maior, na verdade, né? Com 17 anos. Então, eu, enfim, escolhi em função disso, né? E todas as coisas, eu mudei muito, né, ao longo da minha trajetória. Quem conhece a Liege de um ano atrás não reconhece mais. Talvez quem conheça a Liege de 6 meses. Eu que conheço há 9, 10 anos. Conhece há 10 anos, então nem se fala. Imagina, né, com 17 anos, quer dizer, na flor da idade, começando tudo a acontecer. E aí fui, né, me formei, enfim, trabalhei 20 anos na indústria e eu consegui conquistar aquilo que eu fui buscar nessa carreira, né? Então, eu sempre trabalhei em empresas no setor de petróleo e gás, né, com derivados de petróleo, mas sempre no sistema privado, né? Eu nunca trabalhei no sistema Petrobras, sempre no sistema privado. Eu peguei um momento do Brasil que foi muito interessante nessa área de energia, que em 2001 o mercado de combustíveis ele foi regulamentado, né, e deu aquela abertura, onde depois de mais de 50 anos, né, de quase 50 anos de monopólio da Petrobras, o mercado abriu para outras empresas. Certo. E na época eu trabalhava numa empresa que se adequou, quer dizer, foram feitas, a legislação, né, foi toda modificada naquela época para encampar esses novos investimentos no setor na época. E a empresa que eu trabalhava foi uma das primeiras que entrou nesse mercado, né? Então foi um projeto incrível na época, assim, que a gente não era só eu, a minha equipe de engenheiros, e a gente teve uma visibilidade muito grande no mercado brasileiro por fazer esse papel de desbravar de novo, depois de quase 50 anos e o governo lá no monopólio da coisa, a gente colocar empresas do setor privado dispostas a estar ali, não de igual para igual, né? Porque, na verdade, elas nunca competiram com a Petrobras, mas oferecendo, assim, serviços e produtos que a Petrobras até então não tinha condições de oferecer. Até porque ela é uma empresa estatal com um objetivo social muito grande de abastecimento do país,
E as outras empresas na época não, era uma empresa do setor privado com o objetivo de lucrar, enfim, com outra missão, né? E esse projeto na época chamou muita atenção e eu recebi o convite para sair de São Paulo. Eu já estava em São Paulo, eu fiquei 10 anos nessa empresa. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, num projeto muito grande, e fiquei 4 anos lá sendo superintendente da refinaria de Manguinhos, também do sistema privado, uma refinaria muito antiga que na época tinha sido assumida por um grupo paulista que conhecia o nosso trabalho daqui. Certo. Então, eu fui para lá, foi uma época assim, de muita expansão financeira, de muita expansão técnica, né? Então, todo o meu networking nessa área, mesmo estando há 10 anos no mercado, já na outra empresa, ali eu cresci muito, 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 né? Mas o que eu sentia, Rê, que primeiro que eu não tinha, por mais que eu adorasse o que eu fazia, e eu gostava muito, porque assim, eu sou muito movida a desafio é um dos meus valores. Não é o top 5, mas é um desafio, um valor grande para mim. E então, assim, eu trabalhava como superintendente, com muitas responsabilidades, né, com equipe assim, de 40, 50 pessoas abaixo de mim, em diversas áreas da refinaria, e com um budget mensal muito alto, em torno assim, na época era, sei lá, não é de multinacional, porque é uma empresa de pequeno porte brasileira, mas eu cuidava, né? Quer dizer, eu lidava direto com o dono, aquela gestão bem amadora, bem assim, né? Eu conheci. Nós da diretoria lidando direto com o dono da empresa nesse nível, né? E eu administrava 120 milhões de reais por mês. Né? Então era muita responsabilidade, muito estresse, muitos desafios todos os dias, né? Um probleminha que dava era 1 milhão perdido, né? Era coisas desse nível. E a responsabilidade era pessoal, quer dizer, né? Não dormia, né? Não tinha vida social. Morava no Rio de Janeiro e não ia à praia, para ter uma noção. Eu senti assim que eu consegui conquistar prosperidade financeira naquela época, né? Mas apesar de gostar desse mundo louco, porque eu sou comunicadora, eu sou ativa, eu tenho facilidade assim com essa coisa com as pessoas, né? Então desde então já aflorava a minha facilidade em lidar com equipe, em gestão de equipe, né? Em cuidar daquelas pessoas, porque como superintendente, muito mais do que ser uma técnica, eu cuidava das pessoas, né? Sim. O tempo inteiro. Sim. Então, foi uma época de grande expansão, mas que, por outro lado, eu deixei de olhar certas coisas na minha vida, né? Então, por exemplo, eu passei por um processo de meus filhos pequenos e eu deixar esse tema mais de lado. Então, eu tinha babá, eu tinha empregado, eu tinha 2 empregadas, enfim, né? Toda aquela estrutura, né? E tinha coisas que eu realmente não participava. Eu custei muito depois para curar esse processo, para me perdoar, né? Depois eu conto um pouquinho disso, mas, na verdade, assim como a questão dos filhos, eu deixava a minha espiritualidade de lado, né? Então, assim, espiritualidade, religiosidade não era uma prioridade na minha vida, não dava tempo, né? Aquela desculpa do, não tem tempo. Exato. Não tinha tempo de me cuidar, de ir numa academia, de ter uma vida mais plena, mais equilibrada, né? E eu acho que, inevitavelmente, uma hora ou outra, né, esse castelinho de areia ia ruir, né? Porque eu conquistei algo que eu busquei muito, né? Mas, por outro lado, a minha vida era um caos, né? Um desequilíbrio total. Você ficou focada no trabalho, no financeiro, e as outras áreas da sua vida ficaram defasadas. Defasadas totalmente. De lado, né? Então, assim, foi uma fase, né? Eu voltei para São Paulo na época, foi um projeto que durou um tempo. Eu voltei para São Paulo em 2012. E em 2012 eu decidi que eu não ia. Eu fiz na época até um trabalho com uma empresa aqui em São Paulo de recolocação no mercado para entender, né? Esse meu novo momento, as minhas novas necessidades, o que eu ia fazer a partir dali. Porque eu já estava em 2012, eu já estava com 38 anos, né? Então, hoje eu estou com 44 e na época eu falei, bom, já não é tão simples eu entrar no mercado com quase 40. E além disso, né, eu vim de uma posição onde eu trabalhava com um salário muito alto, né? Então, assim, eu mandava meu currículo para as empresas, eles nem olhavam. Eu falava assim, gente, como é que nós vamos pagar essa mulher? Não tem como. Né? Por isso, exatamente. Então, assim, eu tinha várias barreiras, né?
E uma coisa eu estava assim até bem decidida, que eu não queria mais bater ponto, né? Eu queria empreender, mas de que forma? Então foi um trabalho bem bacana, onde realmente a conclusão da empresa foi que eu deveria buscar fontes alternativas de renda, né? E eu parti para isso, quer dizer, como engenheira, qual foi a minha primeira visão, né? Minha primeira visão foi empreender dentro daquilo que eu sabia fazer, que é engenharia, né? Então, eu tive, na época, duas mini-indústrias no interior de São Paulo, né? Uma em Campinas, que a gente fazia reciclagem de plásticos, depois uma em Valinhos também, que a gente fazia, era também um processo de reciclagem, mas um pouco diferente, não era só mecânico, era químico. Eu tive lojas de varejo, teve um período que eu investi em lojas de multimarcas, de roupas femininas, quer dizer, eu falei, eu tô buscando, né? Tupéva e Vinhedo, né, você tinha? Uma em Tupéva, uma em Vinhedo, e eu não tinha, eu estava, na verdade, tentando me encontrar naquele período, né? Dei muito tiro na água, errei muito, perdi muito dinheiro em todos esses empreendimentos. Eu falo que eu quebrei a cara em todas as frentes que eu tentei empreender, eu quebrei a cara nesse período de 2012 até 2016, mais ou menos. 2017, na realidade. Então, foi, assim, 5 anos de aprendizado total. Né? Eu sempre falo também que, na época, teve um período que eu trabalhei com startups. Eu fazia parte da Associação Campinas Startups. E eu fiz um projeto, na época eu fui para o Vale do Silício fazer uma imersão e tal. E lá eu percebi o quê? O quanto o empreendedor que quebra a cara é valorizado. Né? Então, como a mentalidade do americano é diferente. Para o brasileiro, né? Se a gente quebra a cara no negócio, o que a gente é? Incompetente, um fracassado. As pessoas têm vergonha de dizer, eu quebrei minha cara já. Eu não soube fazer. Né? E talvez uma coisa que foi muito legal é que eu aprendi naquela época essa coisa da humildade, né? Porque eu vim de uma indústria capital intensivo total, né? Onde a gente, sei lá, mexia com milhões. Eu falava assim, cara, quem controla milhões de litros de petróleo, de combustível, de dólares, de navios vindo, sei eu da onde, não vai controlar meia dúzia de um estoque de uma loja? Ou não vai controlar o fluxo de caixa de uma pequena indústria, né? Não fazia sentido. Tirar de letra. E não tirei, né? Porque, assim, as expertises para a gente empreender, principalmente no Brasil, que tem uma legislação bem complicada, questão de legislação ambiental, funcionário, né? Legislação trabalhista, é tanta coisa que tu precisa saber, tu precisa ser bombril, né? Ter 1001 utilidades. Exato. Né? Então, assim, realmente assim, foi uma grande lição de entender que cada mercado tem a sua especificidade, não interessa o tamanho do negócio, né? E a gente tem que desenvolver as capacidades para fazer aquilo acontecer, né? Exato. Então, eu tive que baixar a minha crista lá e começar de novo, tudo de novo. E esse período todo, ele não foi marcado só pela busca profissional, né? Ele foi marcado pelo despertar da minha consciência, né? Que começou no final de 2014. Eu tenho mais consciência desse processo todo e eu consigo pontuar onde as coisas aconteceram. Né? Então, final de 2014, eu comecei com uma necessidade de querer algo mais, né? De falar assim, a vida tem que ser mais, não pode ser só isso. Né? Eu preciso encontrar um propósito maior nas coisas, né? Então, ali começou, acho que urgir dentro de mim, né? Sentir um pouco de vazio e urgir dentro de mim a necessidade de entender o sentido da vida e buscar algo maior. Certo. E aí eu comecei a buscar, né? Eu comecei a fazer toda a minha trajetória comecei a fazer vários cursos, na época eu conheci o Bruno Gimenez. Sim. Né? Quando a gente está aberta para o universo, né? As coisas vêm. Então, eu estava nessa vibe, eu iniciei no Reiki 1, né? Então já foi um despertar. E aí começou a cair pipocar para mim um monte de curso. Eu conheci o Bruno e eu entrei no Chamado da Luz na época, foi o primeiro curso que eu fiz com eles, e aí não parei nunca mais, né? Não parei nunca mais. E, tipo assim, hoje tenho vários graus de iniciação em vários rituais e tudo. Hoje, nesse processo, eu mudei de crença religiosa, eu comecei a questionar a religião que eu praticava e aí tudo começou a fazer mais sentido para mim, né? Hoje eu trato a espiritualidade de uma forma mais universal e eu uso o que eu acredito que é bom de todas as religiões.
né? Mas eu tenho a minha própria religião que eu pratico, que não é a mesma mais, na qual eu fui criada. Então, assim, eu acho que eu fui bastante disruptiva em várias áreas da minha vida, né? Não só na questão de, eu mudei de profissão, virei coach. Não, eu virei outra pessoa. Sim. Né? Teve uma transformação de vida, né? Fiz uma transformação total. E hoje, né, assim, olhando para trás, eu acho que ser coach é uma coisa que a gente já é, né? Eu acho que é como ser psicólogo, como ser terapeuta. Quando a gente já tem essa coisa de que eu preciso impactar o outro, eu preciso ajudar o outro de alguma forma, e aí cada um tem o seu jeito de fazer isso, né? Inclusive, eu tive um período em que eu me questionei bastante se eu não tinha que ser terapeuta, né? Se a minha missão não era ser terapeuta, porque eu sou terapeuta em várias áreas, mas eu não atuo profissionalmente como terapeuta. E aí teve um momento, né, que eu estava, inclusive, num evento do Luz da Serra, aqui em São Paulo, e eu foi um fim de semana, assim, que em 2017, que eu fui muito focada para o evento, para aquele final de semana, e eu fui disposta a vir com respostas. Né? Eu lembro que passou o sábado inteiro, várias palestras, e eu saí de lá da noite e falei, caramba, só tem mais um dia de evento, e agora? Será que eu vou sair daqui com a resposta que eu preciso? E no outro dia, surpreendentemente, subiu no palco Jerônimo Temel, de manhã para uma palestra, que é o meu trainer, né, que me formou como coach, e quando ele subiu no palco, eu falei, é isso. Achei minha resposta, Achei a resposta, que cara incrível, o que é isso? Eu falei assim, não é ser terapeuta, né? É impactar as pessoas com esse tipo de mensagem, né? Então, ali eu vi que eu queria ser palestrante em algum momento, né? Mas e aí isso foi mais ou menos meados de outubro, novembro de 2017. Eu lembro, você me mandou uma mensagem assim, eu descobri, eu quero ser coach. Eu lembro até hoje. Então, assim, nesse processo todo, eu mudei várias áreas da minha vida, né? Eu literalmente, nesse processo de quebrar cara nos empreendimentos que eu participei, eu quebrei, literalmente, financeiramente. Eu quebrei em todas as áreas da minha vida, eu falo, né? Nesse período, eu me separei do meu ex-marido. Eu quebrei financeiramente, né? Eu saí, quer dizer, de uma pessoa muito próspera financeiramente para... Já contei aqui em live, não tenho vergonha nenhuma de dizer, não ter às vezes R$50 no bolso, entende? E querendo falar de prosperidade para as pessoas, isso que era o mais louco, mas só depois eu entendi que nesse processo, né, todo coach, ele é o seu avatar transformado, né? Ou seja, ele quer trabalhar nos outros aquilo que foi sua maior dor, né? Aquilo que ele um dia mudou de alguma forma, e não mudou do dia para a noite, né? Porque não tem solução de prateleira, né? Não tem resposta pronta. É um processo, né? Exato. E às vezes as pessoas querem que a gente faça milagre, né? Principalmente no coaching, que é um processo mais rápido, de movimento, de caminhar em 2, 3 meses. E a pessoa tem que entender que, na verdade, ali é um grande início da gente fazer uma mudança de mentalidade, iniciar um processo, né? E as coisas vão vir com o tempo. Falei demais aqui? Vamos dar uma olhadinha quem está aqui na live. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olá, Fábio, Luz! Eu curti. Ai, meu Deus. Newton. Tô meio ruim com tecnologia, tá? Então, eu não consigo baixar aqui e ver os comentários que ficaram para Mike, Giane, Marlene. Eu sou da Alemanha. Alguém falando que é da Alemanha aqui. Giane, eu sou da Alemanha. Boa noite. Boa noite, pessoal da Alemanha. O pessoal que da Itália já está dormindo, da Alemanha também. Marcos Oliver, Kelly. Não, a Déia é ponta firme, né? A Déia está aqui na Itália também. Edilson, Mauri, muito bom. Raimundo. Gente, quem está entrando agora, nós estamos hoje com uma entrevista com a Liege Fonseca. Ela é coach de propósito e prosperidade, mentora de coach e empreendedora digital. Ela está contando um pouco da história dela aqui, que é muito legal a história dela. Estamos só começando, hein? Bom, e como eu falei aqui, eu e a Liege já se conhecem há mais ou menos 9 anos, né? Acho que uns 9 anos, mais ou menos, né? 9, 10 anos, sei lá. E esse ano fazemos 10 anos. Né? E lá atrás, a Liege me procurou porque ela estava com um momento, assim, um pouco difícil, delicado na vida dela.
Conta um pouquinho para nós aí sobre esse episódio que você passou na sua vida, que você me procurou como ajuda terapêutica. Como foi esse processo na sua vida? Como você conseguiu superar tudo isso? Conta um pouco para a gente aí, que foi um episódio muito importante também na sua vida aí, né? Era um momento... Foi bastante importante de superação, né? E a gente se conheceu nesse momento meio turbulento. Na verdade, na época eu morava em Jundiaí, né? Onde tu também morava, e eu estava justamente num ano de questionar tudo que vinha, de começar, acho que os primeiros questionamentos, e foi quando eu recebi, na época, a proposta para ir para o Rio de Janeiro, para assumir lá a superintendência, né? E foi muito louco, assim, porque quando eu recebi a proposta, ao mesmo tempo que, assim, era tudo que eu sempre quis em termos de prosperidade financeira e desafio profissional e crescimento, né? Porque eu saí de São Paulo para, tipo, dobrar o salário, né? Fui para o Rio de Janeiro dobrar o salário. Na época, eu comecei a chorar, porque eu entrei em pânico de pensar assim, pô, não quero criar os meus filhos no Rio de Janeiro, né? E acho que é um pouco daquele preconceito que todo o resto do Brasil tem, né? Que o Rio é a vidraça do Brasil. Então, sempre quem tá de fora acha que é muito pior do que é, e não é assim. Eu vivi lá 4 anos, quer dizer, existem momentos... Hoje a coisa tá pior, né? Mas, gente, é vida normal, assim. Eu tinha a sensação que eu ia sair na rua e ia tomar um tiro, né? Então, eu assim, realmente entrei em pânico. E nesse momento foi um momento de muitas incertezas do que seria do meu futuro, né? Então, eu acredito, né, hoje que eu entendo um pouco mais, até como coach, né, porque a gente estuda muito essa questão da mente humana, tudo, eu não tinha esse discernimento na época, mas hoje eu entendo que eu vivia muito no futuro, o tempo inteiro, né? Eu nem sabia o que era presença plena, meditação, mindfulness, imagina, né? Eu era literalmente aquela pessoa que vivia no automático, no piloto automático, empurrando a vida com a barriga, né, fazendo as coisas de forma automática, quer dizer, é tudo assim, né? Esses dias eu vi uma coisa muito interessante que eu vou repetir, mas eu comia no automático, eu trabalhava no automático, eu, sei lá, ia no banheiro no automático, tomava banho no automático, e eu namorava no automático, entende? E aí, quando eu comecei a acordar... E aí, nesse processo, eu tive uma síndrome do pânico, né? Eu tive uma primeira crise um dia, quer dizer... Achei que estava tendo um treco, um infarto, que eu ia, né? Então, aquela coisa de coração palpitar, dá a sensação que a gente escuta o próprio coração, né? É um silêncio ensurdecedor que a gente consegue escutar o próprio coração interno, assim, é até difícil de explicar, mas quem já teve, que está assistindo, sabe. Coração palpitando, enjoo, tontura, como se fosse uma labirintite, uma coisa do nada. Aí eu medi a pressão, falei, gente, tô tendo... E aí formigava, né? Um lado meu inteirinho formigava. Eu falei, gente, tô tendo um derrame. A primeira coisa que vem na cabeça, né? A primeira coisa que vem na cabeça, pelos sintomas, né? Aí medi a pressão, dava lá em cima a pressão. E aí era melhor nem medir, porque quanto mais media, pior ficava a situação, né? E realmente aquilo foi desesperador. E eu fui no médico, enfim, na época eu fui no médico lá em Jundiaí de confiança meu, eu não tinha nem médico, eu fui no pediatra dos meus filhos, na época. Eu lembro. Até lembro do médico, Pereirinha, né? Ele me conhecia há muitos anos já, e eu falei assim, me ajuda, doutor, pelo amor de Deus, não tem ninguém que eu possa confiar, né? Ele disse, vem cá, no consultório. Aí conversou, conversa vai, conversa vem, fez pergunta e tal. Ele dava muita risada, assim, né? Eu lá, apavorada, ele dando risada. Diz assim, cara, não tem nada, né? Tu tá com a doença moderna, né? Muitas coisas para fazer, muita ansiedade, muitos desafios, né? Uhum. E é isso. Então, enfim, na época ele me receitou um medicamento e eu saí a pesquisar o que mais poderia me ajudar nesse processo, dentro, assim, da minha limitação na época de recursos, né? Hoje eu sou uma pessoa, até como terapeuta que eu já sou, em algumas áreas, eu tenho um monte de recursos para lidar com isso. Mas graças a Deus nunca mais tive. E eu vou explicar por quê. Aí na época eu tomei o remédio, né? Uhum. E aí eu pesquisei e apareceu assim, ó, terapia, me corrija se eu tô errado, cognitivo-comportamental. Que é a TCC, que é a mesma que baseia crenças e tudo mais, né? Uhum. E aí eu pesquisei e falei assim, olha, pessoa que tem síndrome do pânico tem que gastar energia, tem que fazer exercício aeróbico e fazer comportamental, porque terapia, né, a psicanálise não ajuda esse processo, porque ele tem que ser mais direcionado. E na época eu ia na psicanalista.
E aí eu falei assim, tem que achar alguém. E aí me indicaram a Renata, né? Eu fui. E esses dias Foi a terapeuta do seu filho que me indicou, lembra? a Lene, né? Eu lembro. E aí eu ainda falei no grupo, né? Estava com um grupo de coaches aí durante o carnaval e tal. E estava comentando que a Renata me falou uma coisa na época que me marca até hoje, que eu levo assim para minha vida em várias situações difíceis que eu tô, né? Que é fazer o exercício de ver assim qual é a pior consequência daquilo, né? Sim. Porque às vezes quando batia aquele pânico, eu tinha que respirar, contar até 10 e exercitar sempre mentalmente tudo isso. Então, enfim, ela me ensinou várias técnicas, eu tomei remédio e eu, depois de um tempo, saí daquela crise, saí daquilo tudo. Né? Depois dessa época, eu tive mais um episódio só, né? E quando eu resolvi virar coach, né? Que foi um desafio grande, né? Toda essa transição de carreira, teve um momento em que eu achei que ia acontecer, porque à medida que a gente passa por esse processo, a gente começa a reconhecer, né, quando eles vão chegar. E você acaba passando por um medo constante, né? Você sempre está em alerta, né? Tá sempre em alerta, né? Sempre em alerta. Qualquer coisinha que você perceba, você já pensa, nossa, será que eu vou ter essa crise de pânico de novo? Então, quem tem a crise de pânico passa por isso, né? No período do Rio de Janeiro, tu vê assim, a minha rotina era muito estressante e eu não tive nenhuma crise. Eu pensava, caramba, como que eu tô passando por tudo isso que eu vivo aqui sem ter crise, né? E só hoje eu entendo por quê. Porque, na realidade, era tanto problema, era tanto foco em solucionar aquelas coisas daquele dia, porque era assim, era matar um leão por dia, que eu ali, sem saber o conceito, eu vivia em presença plena. Não dava nem tempo, entende? De ficar ruminando o passado, de ficar pensando o que ia acontecer depois. Não tinha. Era matar um leão por dia, né? Então, foi um período que eu aguentei bem e depois, em todo esse desafio de virar coach, claro que teve momentos desafiadores de não ter dinheiro para nada, de parar e pensar assim, meu Deus, será que é isso? Né? Olhar para cima e falar assim, Senhor, me dá um sinal, porque, sabe, tem horas que tá dando tudo errado e tu fala assim, não é possível, eu tô no caminho errado, né? E aí eu pressenti, teve um momento que eu pressenti que talvez eu entrasse nessa coisa, e hoje eu sei lidar muito bem. Então, caso, né, aconteça, só que hoje eu lido com outras ferramentas também que impedem que eu chegue lá, né? Então, por exemplo, eu faço meditação religiosamente. Eu faço mindfulness religiosamente. Sim. Então, eu aprendi muito mais a viver o agora, né? A confiar no fluxo dos acontecimentos. Aos poucos eu tô também deixando assim mais o controle das coisas, sabe? Não preciso ter resposta para tudo o tempo inteiro. Sabe? Esse é um exercício diário para mim. Mas já me tirou desse quadro assim que realmente nunca mais aconteceu. Mas foi desafiador, foi dolorido, foi para ver em algum momento da minha vida assim, ó, tu não tá feliz, né? Na verdade, talvez naquele momento eu não tive esse entendimento. Né? Mas hoje eu tenho esse entendimento, né? Que Deus é tão bom, né? E eu vou falar aqui, porque eu não tenho, assim, independente do que as pessoas que me ouvem acreditam, eu acho que eu conecto muito com as pessoas que acreditam no mesmo que eu. E eu acho que ele é tão bom que, assim, em vez de, sabe, te dar um treco, tu cai dura, ele vai lá e fala assim, ó, tô te avisando, faz alguma coisa, né? Então, acho que foi bem assim. Aliás, você me desculpa minhas tosse aqui, mas eu tô com uma tosse alérgica. Imagina. Vamos dar uma olhadinha lá se tem comentários. Não. Os meus comentários acho que meio que travou aqui. Deixa eu ver. Tá meio travado meus comentários aqui. Ele trava, não sei por quê. Deixa eu dar uma olhada na página principal. Consigo baixar aqui. Eu consigo ver os últimos só. Os últimos aqui. Estão falando que você é excelente, amiga. Ai, a Renata é a melhor psicóloga que eu já conheci, mas foi meu marido. O Mike, não é fácil alcançar a sabedoria, é um processo contínuo e progressivo. Por Sim. Aí, gente. Bom, foi o que eu consegui ver aqui. Bom, Liege, para quem está chegando agora, tá? Sempre tem o pessoal entrando, né? Fica se perguntando o que está acontecendo. É a entrevista hoje com a Liege Fonseca.
Ela é coach de propósito de vida e prosperidade, mentora de coaches e empreendedora digital. Então, vamos lá dar continuidade. Eu diria hoje, Liege, que você é uma mulher ousada, certo? É uma mulher ousada, se encaixa aqui no Fala Mulher Ousada completamente. Me fala como que você conseguiu atingir esse equilíbrio de vida que você conseguiu hoje. Porque, assim, o que as dores das minhas clientes, né, das que vêm me procuram, é essa dor de não conseguir ter esse equilíbrio entre as áreas da vida, de não conseguir fazer com que a roda dela rode, né, digamos assim. E você conseguiu fazer com que isso funcionasse muito bem na sua vida. E aí, o que você diria, assim, como você conseguiu atingir isso? Como é isso para você, o seu dia a dia, diante disso? Fala um pouquinho para a gente aí. Eu acho que é um pouco isso que a gente vinha falando, né? Que eu até comentei que eu ia falar dos meus filhos mais tarde. É um processo, né? Então, não adianta falar aqui que, né, eu sou aquela que, enfim, dá conta da casa, dos filhos, cozinha, trabalha, tá sempre linda, maravilhosa, assim, isso tudo já acontece hoje, mas não foi sempre assim, né? Sim. Então, eu acho que teve muito do meu desenvolvimento pessoal, de me conhecer, né? Então, autoconhecimento desse processo inteiro, né? Porque tem uma frase do Jim Rohn que eu gosto muito, que fala assim, que o teu sucesso, ele nunca vai ser maior do quanto tu desenvolve, né? Como pessoa, né? Então, se tu quer ter muito sucesso, te desenvolve muito, né? É mais ou menos isso, não é com essas palavras também. Mas deixa eu ver, nós saímos do Zoom aqui? Será que eu cliquei alguma coisa? Então tá, não sei. Continuamos. Então, assim, eu acho que foi muito isso, esse processo. Eu digo assim, os resultados que eu tenho hoje são fruto da Liege de 1, 2, 4 anos atrás, né? Porque nada é imediato na nossa vida. Então, essa Liege que começou a despertar lá atrás, ela foi arrumando uma a uma dessas áreas. E hoje todas elas conversam de forma harmoniosa. É claro que quando eu me tornei coach, né, a gente vai para um outro nível como pessoa, no sentido de se conhecer muito mais, tu conhece os teus valores, tu conhece todos os recursos que tu tem como pessoa, mentais, tu conhece tudo que interfere, tudo que te sabota, tudo não, porque a gente acha que está sempre encontrando mais uma crença que a gente tem, que às vezes está lá inconsciente e tal, mas e é um processo de desenvolvimento, né? Sempre desenvolvimento, não para nunca, né? Então eu acho assim, a Liege, eu tenho tanta certeza do que vai acontecer comigo daqui 1, 2 anos, por quê? Porque é o que eu estou plantando hoje, né? Exato. Então é isso, foi um processo para chegar aí. Ano passado, logo que eu me formei, eu sentei com uma amiga que se formou comigo, chama Bruna Diniz, é mentora em produtividade, e eu falei, Bru, tem que arrumar minha vida. Deu, chega, né? Então, sentei com ela me fez a orientação toda para eu me tornar uma pessoa mais produtiva. Uhum. Eu tive que abrir mão de certas coisas, né? Então, assim, aquele lance, né? Ter foco para ser produtivo, muitas vezes não é saber o que tu quer, mas é pelo menos saber o que tu não quer. Ou que naquele momento não é prioridade. Exato. Então, ela me questionou assim, foi pé no peito, né? Do tipo, para que isso aqui? Né? Qual o teu objetivo com isso aqui? Coisas que faziam parte da minha rotina que não me elevavam, não me ajudavam em nada. Né? Então, eu tive sim uma coach, uma mentora de produtividade para dar uma acertada, para eu aprender a priorizar, né? E aos poucos também, claro, quando tu começa uma carreira, eu brincava assim, poxa, é que nem médico, né? Tu não sai da faculdade, vai lá para uma plaquinha, estou atendendo, né? Exatamente. Então, ele é mais lento, ele é mais orgânico, mais difícil e tal, né? Então, num primeiro momento, a gente não pode se dar o luxo de falar assim, eu não vou atender em determinados horários, por exemplo, eu vou ter uma vida onde eu saio para correr a hora que eu quero, onde eu vou ficar, né, conversando com os meus filhos, enfim. Hoje eu já consegui isso, eu já estou com 1 ano de formada, eu já estou assim, eu já tenho uma agenda bem, bem lotada, já estou ensinando outras pessoas como fazer isso, então hoje eu consigo escolher e administrar a minha vida de modo a ir encaixando todas essas coisas. Mas o fato de eu ter saído de uma vida de ansiedade, né, e ter os meus rituais, que eu não abro mão, que eu sempre, todo coach meu põe para meditar. Isso não tem jeito. Eu na minha mão vai meditar. Né? Me dá uma presença, uma tranquilidade de, mesmo nos momentos mais difíceis, estar aqui agora. E falar assim, calma que a solução vai chegar. Né?
E isso me dá tranquilidade para ir fazendo as coisas sem entrar assim no estresse ou na correria. Eu não entro mais nisso. É um estado interno, mas é um estado que eu trabalhei por muito tempo, né? Então, assim, é até um pouco difícil de explicar. Esses dias eu faço milagre da manhã. É um processo, né? Um processo que você vai passando, né? É um processo. Então, eu faço milagre da manhã, quer dizer, quando chega 8, hoje eu acordei 5h20. Já meditei, aí acordei. Eu tinha meu primeiro cliente, era 9. Então, assim, imagina até às 8 tudo que eu fiz aqui, né? E aí a pessoa fala, nossa, mas como assim consegue equilibrar tudo, ser tão produtivo? Quer dizer, dá tempo de meditar, de ler, de malhar, de criar. Eu limpei minha casa, eu, né, conduzi aqui que a minha filha sai cedo para a faculdade. Quer dizer, tudo flui, né? Eu já organizo um dia antes, eu já me organizo mentalmente para o que vai acontecer no outro dia. Então, não é que às vezes não tem um atropelo de horário. Eu moro em São Paulo, o trânsito é caótico. Hoje eu tomei um banho de chuva antes de chegar aqui, né? Mas tem coisas que a gente não consegue controlar, tem variáveis que a gente não controla. Mas o meu espaço interno de silêncio, ele é muito grande. Sim. Então, eu procuro no máximo assim, das oportunidades, das situações, não permitir que tudo isso me deixe nessa coisa de, sabe, da vida corrida, que tem que ser, que não sei o que, assim. Eu não vivo isso mais, há muito tempo. Tem um certo controle do seu emocional, né? Você controla a sua parte mental. Você conseguiu esse equilíbrio emocional. O seu equilíbrio emocional te fez com que essa organização fosse automática, fosse automática. Eu falo, hoje eu tenho coaches de produtividade, tá? E o que eu ensino para eles? Antes de tudo, organizar a agenda é um passo legal? Sim. Ter uma folha de produtividade, saber estabelecer, tudo isso é legal, são ferramentas. O aplicativo no celular ajuda. Mas muito mais do que isso, é ter uma mentalidade produtiva. Sim, exato. Né? Então, hoje, assim, quando eu já tive depoimentos de coaches meus falarem assim, olha, eu reorganizei muita coisa na minha vida prática, mas o meu maior ganho no processo foi me tornar uma pessoa mais tranquila. Ver a vida de uma outra forma. Saber que dá, que é possível, calma. E eu falo para eles assim, a bagunça da tua casa, a bagunça da tua bolsa, a bagunça do teu computador, a bagunça da tua agenda, nada mais é que um reflexo da bagunça que está aí dentro, da bagunça da tua mente. Perfeitamente. Então, vamos organizar isso, vamos focar nisso, que o resto vai sair naturalmente, sabe? E eles sentem isso realmente. E você é coach de prosperidade também. Passa aí um pouquinho para a gente sobre a prosperidade, na sua visão, como ser próspero. Fala um pouco sobre essa parte aí para a gente. Eu falo assim, que eu sempre tive muito claro para mim esses pilares, né? O primeiro é viver o teu propósito, né? Eu acho que ao contrário da minha imaturidade lá aos 17 anos, que foi a história que eu comecei contando, né, em que eu busquei de uma forma muito intensa aquilo como norte para minha vida, né? E como eu falei, eu conquistei por um tempo, né? Porque eu fiz as ações necessárias. Só que aquilo não teve consistência, né? Essa é a palavra. Aquilo não perdurou. Então, acho que um dos pontos é o propósito. Quando a gente foca, tira, como diz o Jerônimo, né? Meu mentor, meu treino, quando tira o olho do foco do bolso, né? E como é que ele fala? Tira o olho do cifrão, põe. Eu não lembro a frase, mas é assim: tira o foco do dinheiro, faz o que tu tem que fazer, né? Faz o que tu sente que é a tua missão de vida, ocupa o teu lugar no mundo, faz o que tu vem fazer. O dinheiro ele pode até demorar para chegar. Porque também é uma outra frase que eu gosto muito dele, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, né? E não é fácil chegar lá. Então, assim, às vezes a gente já falou aqui de crenças, às vezes a gente tem crenças com relação ao dinheiro que nos limitam, né? Que estão lá inconscientes que a gente nem sabe. A gente às vezes tem crença de não merecer. O terapeuta, o coach, o psicólogo tem muita crença de não merecimento, que está lá escondidinha. Por quê? Porque como a nossa missão é ajudar o outro, como que eu cobro por isso? É como se parecesse que não é íntegro cobrar. Aliás, né? Eu fiz né, coach com a Liege e eu descobri essa crença de merecimento, né? Lembra? Vamos lá, né? Espero que já esteja aí limpinha. Olha, já digamos que avançou. Bom, então assim, eu acho que é a questão de viver o teu propósito, porque ganhar dinheiro a partir do que tu é em essência vai ser uma consequência. Mais cedo ou mais tarde. Vai demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai chegar, né? Isso é uma coisa, é algo que eu acredito muito.
O Wender tá falando aqui, ó, só ganhei dinheiro depois que organizei a minha vida. Uhum. Aí, entra aí. Ó, outra coisa, eu no início, tu lembra, tu participou do grupo, eu fui um pouco para o coaching financeiro, né? Sim. Porque eu acho que, assim, um pilar importantíssimo de ser próspero é entender de finanças. E não é falar assim, aquela pessoa que fala assim, eu não quero nem ver, não quero nem ver meu saldo, não quero nem ver quanto é que tem, eu não entendo nada de investimento, não quero nem saber. Aí ele fala assim, tá, mas quanto é que tu gasta por mês em determinada área? Não sei. A pessoa não sabe quanto entra, não sabe quanto sai, não sabe nada, descontrole total. Essa pessoa não vai ser próspera nunca, né? Então, assim, é um pilar importante enfrentar essa sombra, esse medo que todo mundo tem de falar de dinheiro, de gente, dinheiro é bom, dinheiro é gostoso, dinheiro é cheiroso, é bom ganhar, é bom, mas é bom ganhar como fruto daquilo que a gente é, né? Não da ganância. Então, assim, ambição e ganância é muito diferente. Sim. Né? Ganhar por ganhar, o ganancioso, isso é uma coisa. Outra coisa é ter ambição, é ter sonhos, é ter metas altas. Eu sempre falo, eu acredito muito em Deus, e eu sempre falo assim, Deus nos fez para ser abundantes. Deus não tem mérito nenhum em ser coitadinho, em ser pobrezinho, em ser... Né? Algumas religiões colocam na cabeça das pessoas que tem mérito ser pobrezinho, ser explorado. Né? E aí o investidor, o empresário, esse é o malvadão da história. Isso não faz sentido nenhum, gente. Sabe? Quanto mais eu prospero, mais eu tenho a chance de ajudar as pessoas. Exato. Se eu puder empreender, ter uma empresa com 100, com 200, com 1.000 funcionários, mais eu vou impactar famílias que vão viver daquilo. Então, a gente tem que começar a mudar essa mentalidade. E aí, o terceiro pilar, no meu entender, é a mentalidade. Né? É a gente trabalhar essas crenças que nos limitam, como tu descobriu a tua. É a gente trabalhar... Olha, eu demorei... Vou contar para vocês. Eu comecei cobrando R$ 1.500 meu primeiro pacote de coaching, quando eu me formei. Falei, deixa eu cobrar pouco, né? Deixa eu botar ali um valor tal, que eu sei que eu vou ter mais confiança em dizer. Hoje eu trabalho com o pessoal na mentoria para ter confiança de falar o valor que eles querem ganhar. Não que dá para ganhar, não que dá para ser na vida, entende? Então, para mim, são 3 pilares fundamentais: mentalidade, enfrentar, conhecer finanças, saber lidar com dinheiro sim, ter interesse, estudar, né? E a questão de viver o teu propósito, que eu acho que é fundamental para a gente ter um equilíbrio em todas as áreas da vida, inclusive para ganhar dinheiro. Exato. E hoje, dentro de mentalidade, eu vou um pouco mais além, eu já estou um pouco mais, talvez o que eu estava no passado, né? Que a gente falou sobre isso, então, quer dizer, o coach trata muito essa coisa de exterminar crenças, identificar e exterminar crenças e tal. Hoje eu vou um pouco mais além, né? Hoje eu já estou numa questão, assim, consciencial em relação à prosperidade, onde eu tenho, assim, a clareza, né, de que quando a gente não vive a integridade, a honestidade, a verdade como lei na tua vida, né, isso alinhado com uma verdade interna tua, tu nunca vai ser próspero. Então, quer ver um exemplo? Ó, aquela pessoa que vai no supermercado, vai na padaria e dá lá R$ 50, tem que receber um troquinho. Aí recebeu R$ 5 a mais, a pessoa se enganou. E a pessoa, e brasileiro, né? A pessoa vibra, nossa, ela se enganou. Deu 5 a mais aqui, enfia no bolso e a passo. Ou a pessoa que vai lá e entrou na rua errada, tá na contramão, sei lá, e fala, e conscientemente, uma coisa é tu não ter consciência. Outra coisa é tu saber desse processo e falar assim, eu escolho fazer isso, né? Usar o teu livre-arbítrio nesse sentido. E aí tu fala assim, cara, eu não vou dar toda a volta na quadra, que se dane, eu vou dar uma rezinha aqui, tá tudo certo, porque ninguém tá vendo. Mas não é pro outro, é pra mim. Exato. Então, quando hoje eu questiono o tempo inteiro isso. E é em tudo, em todos os pilares, emocional, material, mental, espiritual. Quando a gente começa a ficar atento para isso, né? E a gente começa a questionar tudo, né? Então, por exemplo, relações, né? O quanto eu consigo me perdoar? E eu vou voltar no assunto dos filhos, né? Hoje eu me perdoo de não ter sido a mãe que eu gostaria de ter sido, porque eu sei que aquela Liege, naquele momento, é o que ela sabia da vida. É o que ela podia dar, é o que ela tinha. É o que ela podia dar, é o que ela tinha para dar. E dentro daquilo eu dei o melhor que eu pude. Então tá tudo bem. Né? Hoje eu sou uma pessoa que tem muito mais consciência sobre esse processo, então eu posso muito mais. E eu dou tudo que eu posso. Né?
Então, assim, perdoar-se, perdoar o outro, sabe? Tipo, as pessoas acham que tu vai... É aquela história, né? Tu fica tomando veneno achando que o outro vai morrer. Faz o menor sentido, né? Assim, a gente tem que aprender a perdoar, virar página, identificar as relações tóxicas, saber o que serve e o que não serve, tanto relacionamento afetivo, amoroso, de amizade, qual que for, até familiar. Às vezes, na família, a gente não consegue se afastar de pessoas, né? Sim. Mas a gente consegue administrar isso, de alguma forma, né? Blindando um pouco para não dar o espaço das pessoas acharem que tem direitos na tua vida. Então, assim, se a gente for falar de relação, se a gente for falar de espiritualidade, se a gente for falar de dinheiro, em todas as áreas, existem características que eu acredito que nos tornam mais próximos de sermos pessoas prósperas, porque permitem que a gente entre nesse fluxo, que a gente esteja usando naturalmente as leis universais que regem a prosperidade, entende? Exato. Estou falando muito técnico aqui? Para mim, não. Para mim, você está falando claro. Agora, eu não sei para as outras pessoas. Eu acho que eu já me questionei em alguns momentos. Poxa, como é que eu, sem ter todo esse conhecimento, eu prosperei lá atrás? Travou. Deu uma travadinha na câmera dela. Bom, vou dar uma olhada se tem comentários aqui para ver se ela volta. Dinheiro não é o mal. Mal é as pessoas, o que as pessoas pensam e fazem com ele. Exatamente. Dinheiro não é ruim, ruim é a maldade com o que as pessoas fazem com ele. Eu costumo dizer o seguinte: tem pessoas que têm muito dinheiro e são boas, tem pessoas que não têm dinheiro nenhum e são boas. Tem pessoas que têm muito dinheiro e são ruins, são corruptas, são todas essas coisas que a gente acha dessas pessoas. E tem pessoas que não têm dinheiro nenhum e também são ruins e são corruptas. Eu acho que essas coisas não têm a ver com o dinheiro, tem que a ver com o caráter da pessoa, né? Com o que ela é, com o que ela deixa de ser. Exatamente, são crenças, né? Que a gente tem aí em relação ao dinheiro. No grupo de mulheres da semana passada, eu fiz uma sessão sobre isso, sobre crenças financeiras, onde eu abordei bastante coisas, bastante crenças desse tipo aí. E aí, será que a Liege consegue voltar, gente? Muitas pessoas estão amarradas financeiramente por não perdoar. Exatamente. Aí ela voltou. Entrei de novo. Eu não sabia onde tinha travado aqui. Ainda bem que destravou. Vai, vamos antecipar, que eu quero fazer mais duas perguntinhas. Né? Eu queria só falar que assim, a gente tem que olhar todas essas áreas e se alinhar com o fluxo. E mesmo quando a gente não está usando conscientemente essas leis, a gente está, né? Porque, acredite ou não, elas estão agindo na nossa vida. Então, muitas vezes a gente está usando e nem sabe. Quero fazer mais duas perguntinhas para a gente dar uma finalizada, que já faz quase uma hora que a gente está aqui, né? Se deixar a gente falar a noite inteira, né? Uma delas você citou, né, que você agora no momento está trabalhando com mentoria de coaches, né? Você falou que você é mentora de coaches, e como você chegou a isso? Num período, digamos assim, num período não tão longo, né? Num período até curto, você conseguiu sair ali do curso de coach, atuar como coach e já chegar como mentora de coach. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Ela tá travando. E ela está travando, gente. Oi. Ai, voltou. Tá, e a minha aqui, falou, a minha internet está instável aqui. Gente, choveu a cântaros em São Paulo agora, final da tarde. Até a minha rua, que é um cantinho aqui do bairro, travou. Pra ter uma ideia, mas bora lá. Então, eu, na verdade, assim, eu sempre pensei em ser um dia, né? E eu almejo, inclusive, formar coaches futuramente. É uma vontade que eu tenho. Sim. Mas eu também não imaginei que seria tão rápido, porque as referências que eu tinha nesse mercado pessoas que estão lá já há 3, 4, 5 anos, sei lá, né? Então eu falava assim, bom, quando eu estiver lá, talvez eu possa começar alguma coisa nesse sentido. E a verdade, e aí, bom, em novembro, mais ou menos, veio uma pessoa por indicação para mim, de uma amiga, aí falando, cara, ela tá se dando bem, ela tem um monte de cliente, não sei o quê, vai lá e fala com ela. A menina veio,
e a gente fechou a primeira mentoria. Em 2 meses, ela lotou a agenda dela também. Legal. Em dezembro, eu estava fazendo coaching com uma coach amiga minha. Ela falou assim: tu é minha coach, eu quero fazer um processo contigo, eu te adoro, não sei o que, vamos lá, beleza. Ela, preciso quebrar crenças com dinheiro, me ajuda. Eu falei, tá bom, vamos lá, não sei cobrar, tenho as minhas dificuldades e tal, vamos lá. Começamos a fazer o trabalho. Na quarta, quinta sessão, ela falou: tô ótima, curei. Agora eu quero que tu me ajude a lotar minha agenda do jeito que tu faz. Eu falei assim, caramba, meu, já é a segunda pessoa, assim, será que eu tô entendendo o recado do universo, né? Vamos escutar um pouco melhor, né, nessa hora. E eu tenho um mentor, né, que tu sabe, é o Thiago Benevides, que mora em Orlando, ele é brasileiro, ele é carioca, mas mora lá já há um tempo, tal, ele fala os produtos do Thiago, porque eu me conectei com ele, prosperidade, né, mentalidade próspera, lei da atração, enfim. Desenvolvimento humano, de modo geral, mas muito na minha linha, e ele é meu mentor já há 6 meses, né? E o Thiago falou, cara, presta atenção, esse é um mercado para ti, né? Ele falou, por que tu não faz um grupo? Eu falei, bom, tá aí, né? Talvez os coaches que estão começando estão no momento de não ter cliente, então, assim, de um modo geral, não tão bem financeiramente, ou estão precisando fazer uma transição de carreira, então com pouca grana para investir, né? E como que eu posso ajudar essa turma, né? Porque no individual precisaria cobrar um pacote de coaching, né? De mentoria. Que fica mais caro. Eu falei, então, quem sabe o grupo não é uma solução de eu viabilizar para várias pessoas poderem ter esse conhecimento que eu tive com o Thiago, né? E eu poder multiplicar isso um pouco mais, né? E aí surgiu o grupo, né? Agora eu tô com o grupo, acho que tem 12 pessoas já, as vendas estão abertas até sexta-feira. Então a gente ainda está recebendo gente no grupo. Quer dizer, esse primeiro grupo, para mim, eu considero que foi um sucesso, lotou, né? Eu nem esperava. E eu tenho certeza que todos vão sair com resultado. E o que eu entendi ao longo desse processo, né? Que eu não precisava estar lá onde eram as minhas referências. Porque, assim, da mesma forma, né, que eu tô talvez anos-luz dessa pessoa, pode ser que tenha pessoas que estão anos-luz de mim e querem dar os primeiros passos que eu já dei há um ano atrás. Exato. Então, o que eu enxerguei? Eu não preciso ser a fulana, eu não estou competindo com ninguém, o universo é abundante, quer dizer, tem lugar para todos e mais que isso, né? Cada um vai focar no seu público, naquilo que, às vezes, assim, né, o coach, de um modo geral, nós somos, né, muito realizadores, assim, o tempo inteiro, se coloca em movimento, joga o chapéu, sai da zona de conforto mesmo o tempo inteiro, e a gente acha que os outros precisam ser assim, e, na verdade, às vezes, um pequeno passo que aquela pessoa deu, na vida dela já foi incrível, né? Já fez uma diferença absurda. Então, é ter mais esse olhar de que, com o que eu sei, eu posso ajudar muitas pessoas, né? E aí eu me joguei, aceitei o desafio, me joguei, tá sendo incrível, feedback, tô adorando. Eu adoro esse trabalho, me achei mesmo, adoro ensinar as outras pessoas a como fazer a coisa acontecer, sabe? É isso, foi um movimento natural. E como empreendedora digital, quais os seus planos aí? Eu tô com 2 produtos, um já vai lançar em abril, que é um produto voltado um pouco para essa questão da pessoa se tornar mais produtiva, né? E equilibrar mais todas as áreas da vida, então é bem nesse foco. Né? Somos 3, então 3 pessoas com background bem diferentes, assim, que se complementaram, muito legal a parceria. Uma pessoa da área de marketing digital, super técnica, a outra trabalha com empreendedorismo humanizado, né? Saiu do corporativo, também de posições assim, né, daquela vida estressante para trabalhar com empreendedorismo assim, humanizado, e eu vim com as técnicas do coaching para completar a turma e fazer isso acontecer. Então a gente está aí desde dezembro e é o plano em abril lançar. E um segundo produto, que não podia ser diferente, na área de prosperidade.
Voltei. Renata não tá aqui. Cadê você, Rê? Bom, tem algumas pessoas ao vivo, vou complementar então só o que a gente estava finalizando. Eu tenho um segundo produto que é na área de prosperidade, que está saindo agora no segundo semestre, provavelmente lá para agosto, setembro, onde a gente vai trabalhar isso, né? Os 3 pilares e com muito foco em mentalidade e consciência próspera, né? Para desenvolver essa parte consciencial, né? Trabalhar os pilares da vida, enfim, e se alinhar de uma vez por todas com esse fluxo da prosperidade. Vão ser produtos digitais, cursos online, e é isso. Deixa eu ver, ela deve ter caído. Então. Eu acho que quem caiu agora foi a Rê. Dá um tempinho para ela voltar. Pessoal, quem está aqui, se quiser fazer pergunta, estou à disposição aqui. Fique à vontade enquanto ela não retorna aqui para o meeting. Eu vou finalizar aqui. Gente, vou finalizar pela Renata, já que ela não está aqui. Não sei o que aconteceu lá, mas enfim. É isso, né? Queria compartilhar um pouquinho da história. Agradecer a Renata pelo convite de estar aqui essa noite, né? Passando um pouco da minha história, da minha experiência, de como eu posso ajudar. E fico muito honrada, assim, com o convite. Fiquei muito feliz, realmente. E desejar boa noite para todos vocês, um bom descanso. Fiquem com Deus.